Muito bem, estamos de volta aqui no Jornal Sinop Agora. Estou aqui ao lado do secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Sinop, meu padrinho de casamento, e por acaso, Pedrinho Serafini. Bom dia, boa tarde. Querido, tudo bom? Já almoçou ou não? Você me tirou do almoço, eu tinha esquecido. Você havia me convidado em outras oportunidades, ontem você me convidou também. Não, eu falei, hoje eu não posso, porque eu estava lá na região do Camping Clube. Eu falei. Ainda bem que você acabou. A cabeça da gente está muito na correria, em especial por causa do estádio. O pessoal muitas vezes fala, olha, o Rude, não, você é prova que eu sempre tenho chamado. Sim. Quando alguns assuntos aqui eu sempre chamo para esclarecer os fatos, que é o nosso papel enquanto imprensa levantar os fatos. Sim. E o papel, evidentemente, de vocês é correr atrás e responder à sociedade. Pedro. E a nossa obrigação é responder. Eu já falei seu currículo, acho que não precisa muita apresentação, já foi vice-prefeito. Você só esqueceu de uma coisa. Qual? Eu já sou avô, tá? É avô também. Sou avô do Otávio, vai fazer 2 anos de outubro. Isso. Pedro, que já foi, é jornalista, porque isso vai morrer jornalista, né, Pedro? Foi vice-prefeito, foi vereador, presidente da Câmara e hoje está como secretário de Governo, depois de ter passado pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Sinop. Tá certo, até agora as informações. Pedro, começando a falar sobre o estádio municipal. Ontem eu fui lá, até fiz a matéria, gostaria que o Guilherme colocasse aqui na tela as imagens. A gente foi lá, criticou muito, evidente, porque ainda não é bem uma pergunta, é uma posição, acho inadmissível se arrastar por 2 anos e 8 meses um problema e ter que se resolver agora em cima do laço. Mas, independente disso, parece que o problema será solucionado com a união de muitas pessoas e que o estádio estará apto não para receber o jogo da Série D, mas todas as competições, porque são salões de segurança, é isso? Na verdade é o seguinte, tem que admitir uma coisa, normalmente não, a Prefeitura é responsável pelo estádio e nós tivemos um problema eu acredito, de gerenciamento na Secretaria de Esporte até recentemente. E essa situação das licenças do estádio, elas acabaram vencendo em outubro. E quem sabe até pelo secretário, que era secretário e também acumulava a presidência do clube, ele se direcionou mais a sua ação para o clube, que acabou sendo o campeão mato-grossense. A prefeitura, na verdade... Vice-campeão. É vice-campeão. Vice-campeão. O campeão ficou vice-campeão agora. Mais especificamente, quando o Sinop ganhou do Araguaia, a Prefeitura se deu conta, a Secretaria de Esporte se deu conta do que agora seria um campeonato a nível nacional, dentro de novas regras, em especial daquilo que determina o Estatuto do Torcedor, rigorosíssimo, em especial na questão de segurança e na questão de prevenção de pânico, em especial, que é a questão do bombeiros. E aí a Prefeitura, a Secretaria de Esporte solicitou ao Corpo de Bombeiros que fizesse um laudo daquilo que era o Estádio Gigante do Norte e, em cima desse laudo, a Prefeitura iria então desencadear um processo de atualização dos laudos e assim por diante. E aí, na verdade, aquilo que normalmente, num laudo de bombeiro chamado SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Pânico e Segurança, tudo assim, incêndio também, só um projeto desse, ele demora pelo menos 90 dias para tramitar dentro do Corpo de Bombeiros para sua análise, ajustes e retoques e assim por diante. E o Corpo de Bombeiros de Sinop foi muito prático, foi muito colaborativo, agilizou isso e aí a Prefeitura também trabalhou, e eu quero aqui agradecer em especial o Major Mário William, da Polícia Militar, porque num dos laudos, a exigência que a Polícia Militar emite um laudo e aprovou também a questão da segurança no estádio, a vigilância sanitária também, o laudo de engenharia, enfim, e em especial esse que nós estamos executando, que nós acreditamos que entre 2 e 3 da tarde de hoje, na parte interna do estádio, o SPDA esteja concluído, que é a colocação de 6, 8 para-raios, os hidrantes vão ficar na parte externa, luzes de emergência, sirene, alarmes de pânico, sinalização, separação de torcida, é muita coisa, mas conseguimos atropelar, inclusive, uma situação burocrática. Você já trabalhou em prefeitura, você sabe que tudo tem um prazo. Nós conseguimos acelerar isso
nessa parte burocrática dentro da prefeitura. Houve também uma participação de alguns empresários, algumas empresas que fornecem e vendem esses equipamentos, até para que eles nos fornecessem de forma rápida. Uns equipamentos tiveram que vir, por exemplo, de Cuiabá. A gente pediu 5 da tarde, no outro dia cedo já estava aqui, porque houve muita gente envolvida, e eu acredito que agora 2 horas da tarde, 2, 3 da tarde, a equipe de averiguação, de vistoria do Corpo de Bombeiros, vá ao estádio Gigante do Norte e autorize, dê o alvará do estádio, para que o Sinop Futebol Clube, além de jogar aqui, tenha também, está confirmado, né, que o torcedor tenha acesso lá. E aqui a gente faz questão de nominar o Coronel Hector, os majores Rony e o Quinteiros, o Tenente Semoto, é uma equipe toda lá. O bombeiro todo de Sinop se envolveu nisso, vereadores, alguns empresários. Eu preciso fazer porque estamos vivendo um processo político e o cidadão não pode conviver com uma política suja. Eu acho que por essa moralidade, se igual Barbosa preso todo dia, agora saiu mais uma de 2010, Polícia Federal, 7 mandados, presidente da República envolvido nos sites, enfim, nós temos a população quer uma moralização. Houve-se uma notícia em um canal de televisão de que o vereador Fernando Assunção teria pedido para boicotar o laudo. Você tem essa informação? Isso procede? Até onde eu sei, e ele falou comigo hoje, por isso que eu estou perguntando, ele falou que em momento algum, que trabalhou muito, não só ele, o Dalto Martini foi pessoa fundamental, o Júlio Dias e Volgran. Você acredita que tenha acontecido isso ou não? Veja o seguinte, até me informaram hoje pela manhã que o prefeito, inclusive, teria ido num canal de televisão e teria sido fomentado a falar isso, e que teceu até críticas. O que eu posso dizer é o seguinte, daquilo que eu acompanhei, sabe? Daquilo que eu vivi juntamente com a Marineide, com o Alcione, com o Marcos da obra, o Paulinho Abreu do Prodius, e envolveu toda a prefeitura nisso também, a saúde, a vigilância sanitária. Nós nos encontramos há 2, 3 dias atrás, lá no estádio, na Secretaria de Esportes. Lá estavam o vereador Fernando Assunção, o Volgran, o vereador Dalto Martini, que foi preponderante nessa situação. O vereador Fernando Brandão, você falou do Júlio, eu não vi o Júlio naquele dia, quem sabe, mas depois ficou uma nova reunião no Corpo de Bombeiros lá, que eu acredito que ele deva ter ido. Sabe? A vice-prefeita também participou dessa. A Rosana também esteve presente dizer que não lá. falamos das Então coisas, todo mundo se envolveu. Então eu desconheço essa situação de que alguém tentou boicotar de um lado e de outro. Na verdade, todos trabalharam, né? Na minha cabeça, não entra num momento desse que envolve a cidade inteira e que não tem lado político de um lado e nem do lado político de outro, mas todos irmanados para resolver essa situação, tentando superar uma posição técnica e correta, embasada por lei do bombeiro. Eu não acredito que alguém tenha feito algum trabalho que não seja para ajudar a construir e resolver essa situação. A prova de que a união faz a força, Sinop, está aí. Vereador... E vou te contar, e não parou não. Hoje pela manhã, eu, por exemplo, 10 horas da noite, eu estava conversando com o Coronel Hector, porque a Prefeitura de Sinop, ela tem pendências, não só agora no estádio, para se adaptar ao Estatuto do Torcedor. As exigências da CBF são muito mais diferentes e rigorosas do que a Federação Mato Grossense de Futebol exige para uma disputa. Quer dizer, para o campeonato estadual, o Gigante do Norte está perfeito, mas para um campeonato vamos ter a nacional, Copa do Brasil ano que vem. Exato, entendeu? E eu vou te contar uma coisa, Rudy, depois de toda essa estrutura montada em termos de segurança, você pode ter certeza absoluta, é o único estádio do Mato Grosso que vai estar 100% dentro daquela legislação exigida pela CBF e pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Mato Grosso, que, aliás, é um dos mais rigorosos do Brasil, felizmente. Que bom. Olha, Pedrinho, achei bonito, ontem mostrei matéria, dei parabéns aqui à secretária, falei de você, falei do Palabreu da Hoje já começa a pintar lá também. A coisa tá boa, a união da oposição, da prefeitura, acima de um interesse maior que é o Sinop, como você disse, o trabalho Dalto, Fernando Assunção, Volgran, enfim. Que bom. E o prefeito, os secretários que desenvolveram, que ótimo.
Acho que até o vice-governador ligou também. Carlos Fávaro entrou em contato porque o bombeiro não queria dar, antes das obras, Inclusive, eu estava falando, hoje o pessoal esteve envolvido lá. Que é uma pré-aprovação. Exatamente. Então, hoje pela manhã o pessoal esteve reunido. Me parece que 2 horas da tarde o bombeiro vai fazer uma vistoria. É bem verdade que alguma coisa não está finalizada, mas o que a gente está pedindo aqui ao Corpo de Bombeiros, alguma coisa pendente que dê esse crédito não à Prefeitura, não à Secretaria de Esportes, não ao Estádio Giganópolis, não só ao Sinop Futebol Clube, mas deem à cidade de Sinop, aos seus representantes que estão, eu acredito que é de manhã à noite, pessoas interessadas em ajudar a resolver essa situação estão peregrinando lá no Corpo de Bombeiros. Nada pedindo, absolutamente nada para burlar alguma coisa não, entendeu? Mas se ficar alguma coisa pendente, que eles deem esse crédito à cidade de Sinop, à população de Sinop, e deem esse alvará até 14, 15 horas, para que a gente possa enviá-lo à CBF, para que o público nós possamos ir assistir em loco o jogo do Sinop contra o 7 de setembro lá de Dourados. Pedro, que o ex-secretário que o prefeito nomeou, e aí eu tenho responsabilizado aqui no jornal o prefeito, porque quem nomeia você, secretário, é o prefeito. Sim. Se você não for competente, ser nomeado é um compromisso político, permanecer no cargo é uma obrigação sua. Né? Não sei se você tem o mesmo funcionamento. O ex-secretário, cansei de criticá-lo, na Câmara, inclusive, vereadores de situação mostravam fotos das praças esportivas abandonadas e criticavam, então o prefeito não pode alegar desconhecimento da incompetência do senhor que estava lá, que eu acredito que não era mal intencionado. Sabe de tudo e tem cobrado de forma veemente. Agora, tanto que quando o Turra comunicou ao prefeito que tinha interesse em assumir o Sinop Futebol Clube também, o próprio prefeito disse a ele, e nós acompanhamos pela decisão do prefeito, que ele não deveria acumular 2 situações, até porque poucos meses depois iniciaria-se o processo eleitoral e aí ia ficar uma situação de que ele não deveria assumir, porque fica aquelas, está pegando um cavalo andando, montando nele para se promover, entendeu? Mas ele sempre gozou de toda a confiança, mas entendeu que tinha que assumir o Sinop Futebol Clube, porque estava numa situação, inclusive financeira, da questão do patrimônio do Sinop terrível, entendeu? Que é uma coisa interna lá, que você sabe de toda a história, né? Optou por isso, entendeu? Mas para o campeonato estadual, às vezes a gente até acredita que às vezes até alguns da própria diretoria, não tenho autorização para falar isso, mas eu acho que quase ninguém acreditava que o Sinop subiria tanto e desse tão certo com o Birigui e com os jogadores, né? O técnico foi igual a seleção brasileira. Final, né? Tomara que o técnico consiga consertar o problema da administração. Agora vamos falar sobre praças esportivas. Eu visito, Pedro, porque meu filho pratica esporte, eu pratico esporte, narrei esporte, você também. Ginásio do Boa Esperança. Tirando a iluminação que está boa, é uma praça para ruim, precisa melhorar. Vindilina. Boa Esperança, um mini estádio, campo, Parque Florestal, Violetas, aqui o Benedito Santiago histórico, quantos Jogos Olímpicos realizamos ali, quando você é diretor da Rádio Celeste. O próprio Ginásio Olímpico José Carlos Praça. As praças esportivas estão quadras escolares, que mostramos aqui essa semana passada, em que o diretor de uma escola municipal disse que não pode praticar esporte na quadra, porque tem pombos, porque está deteriorada e traz doenças às crianças. E a maioria das prisões de meliantes através da ronda escolar, um trabalho fantástico envolvendo a Secretaria Estadual Municipal de Educação, estão meliantes usando entorpecente em quadras esportivas de escola, que deveriam inclusive estar sendo usadas por criança. Lá no Boa Esperança não é diferente a quadra esportiva. Já que foi feita essa força-tarefa, Pedro, e nós temos criticado, eu não quero criticar, estou propondo uma possibilidade. Já que essa equipe em 3 dias fez o que não foi feito em 2 anos e 8 meses, que foi preparar o estádio para esses laudos. Por que a prefeitura não mantém essa equipe para reformar, ou pelo menos melhorar essas praças esportivas? Já que se eu abrir espaço para ligar aqui, você vai ver... Sinop tem o cheiro do esporte, você como ex-prefeito sabe disso. Por que não colocar a realidade de Sinop como num passado não muito distante e melhorar essas praças esportivas que estão deterioradas? E se a prefeitura tem conhecimento disso? Tem, eu vou te dizer assim, ontem a Marineide, que é uma guerreira,
A Marineide, a gente briga todo dia, sabia? Ela fez em 2 que não fizeram em 3. Umas 10 vezes por dia a gente briga, mas é uma briga no bom sentido. Ela é muito determinada, ela é funcionária de carreira. A Marineide tem uma história em Sinop. Ela foi atleta lá de 1981, ela tá velhinha, inclusive, tá? Entendeu? Ela é uma guerreira. Você não imagina, eu acredito que os últimos 3, 4 dias ela não tem dormido. Sabe? Ela é muito ativa, imperativa, e todo mundo está ajudando, que está vendo inclusive a dedicação dela. Tem coisas que ela não está conseguindo ainda reverter. Você até falou algumas coisas, sim. A Marineide, ela até me falou, Pedrinho, o Rude ontem fez uma crítica de algumas praças esportivas que não são todas elas verdadeiras. É lógico, são tantas e quem sabe você não andou todas. Mas eu desconheço, não é que eu desconheço, a gente não tem tempo de correr atrás dessas praças esportivas, né? Porque tem problemas, mas a gente está percebendo que na gestão dela, ela está aos poucos, quase sem orçamento, ela está conseguindo iniciar um processo de reversão dessa situação. O ginásio olímpico que chovia dentro, tinha outros problemas, ela resolveu. As quadras esportivas, as canchas, né, as quadras cobertas que foram utilizadas recentemente pela Secretaria de Educação do Estado nos jogos, ela recebeu elogios. Quer dizer, tem algumas situações que vão dar muita dor de cabeça ainda, conforme você disse. Mas eu acredito nela e no respaldo que o prefeito dá ela, que ela vai conseguir reverter e daqui uns dias a gente possa vir aqui e você mesmo constatar que essa situação mudou. Eu acredito muito nela, é uma pessoa dedicada e a crítica sua que você faz na situação dessa, eu reputo não como uma de má fé, muito pelo contrário. Nós somos servidores públicos, somos passíveis, algumas coisas não funcionam, é bem verdade. O prefeito cobra todo dia, sabe? E que nós precisamos reverter essa situação. Mas eu acredito que essa situação das quadras poliesportivas, que estavam numa situação delicada mesmo, já começa a reverter. Então, mas tem alguns casos que realmente são extremamente preocupantes, até porque, como você também já constatou, a frequência, quando devia ser da própria sociedade, quem está frequentando é o traficante, o marginal, né? E aí afasta a família de lá, né? Pedro, nós mostramos aqui uma denúncia. Foi na Secretaria de Educação, uma mãe foi no evento do Tribunal de Contas, que a prefeitura foi parceira, sim, um evento fantástico, e a reclamação, a filha dela estuda aqui naquela escola que vai inaugurar, que agora está na extensão. Está aqui a mãe, né? A dona, coloca o nome da mulher aí, a dona Roseli. Então, dona Roseli disse que há 6 meses, ou o primeiro semestre, que não dá 6 meses, mas o primeiro semestre, nós rodamos a matéria, até procuramos e não conseguimos o respaldo para responder a mãe. A filha dela não tem professor em sala de aula. Não a filha dela, mas toda a turma que a filha dela estuda. É verdadeiro isso. E aí eu pergunto para você, além disso, no Camping Clube nós recebemos essa informação, em creches. A do Camping Clube eu acompanhei toda a matéria. Por que ainda, no último ano de mandato, não é um prefeito de primeiro ano, de segundo ano? Por que ainda nós observamos casos como esse, sendo que isso inclusive é crime? É crime de responsabilidade. A lei é muito clara e você foi vice-prefeito, você foi vereador, sabe disso. Nenhuma criança pode ficar fora de sala de aula. Que bom, está na sala de aula. Mas sem professor é a mesma coisa. Se ele não puder aprender, a mãe foi lá num evento daquela grandeza. O que a nós já estamos em junho e não tem professor. Não tem professor. E o que vai ser feito para resolver o problema dessas mães, se serão resolvidos e por que ainda não foi resolvido? Aonde está a falha ou por que isso está acontecendo no 8º ano de mandato do prefeito Gerês? A Secretaria de Educação, ela nos informou há praticamente 60 dias e reafirmou isso há 30 dias no contato que nós tivemos lá. Depois que eu assumi a Secretaria de Governo, a gente tem adentrado mais, digamos, ao cérebro das secretarias. E a educação é uma delas, porque tem muitas obras da Secretaria de Educação e nós entendemos que não só a Secretaria de Governo, mas as outras secretarias têm que dar o apoio lá. Porque mexe com criança que bagunça no ônibus, sabe, tem de tudo que é tipo. A informação que a Secretaria de Educação nos repassou de forma oficial é que não tem professores. Não é a questão de alguns que fizeram o teste seletivo, eles não querem mais ficar só temporariamente. Eles querem ficar no emprego direto. Quer dizer, eu fiz o seletivo para geografia.
mas eu consegui um emprego, inclusive, melhor remunerado na iniciativa privada. Então ela não quer mais sair da iniciativa privada e voltar, digamos, para dar aula pública. Nas escolas do governo do estado é a mesma situação. Em algumas escolas particulares tem essa situação e também, pelo que é o volume maior na rede municipal, segundo a Secretaria de Educação, é porque, na verdade, faltam professores e pior, não tem perspectiva de aparecerem interessados para suprirem essas vagas. Dinheiro tem, autorizado tem, tanto que o próprio Ministério Público já foi comunicado, o Judiciário também, por isso que eles não estão, digamos assim, penalizando a Secretaria, porque também constataram que faltam profissionais. Se aparecerem, por favor, corram para a Secretaria de Educação. Não tem que fazer o tal do teste seletivo? Ou não, independente disso, sim, tem um teste seletivo. Mas quem fez o teste seletivo, ele já, e que as vagas foram supridas, digamos assim, ele não ficou esperando futuramente ser chamado. Ele foi para a iniciativa privada, ele está trabalhando e quer uma estabilidade no emprego onde ele trabalha hoje. Outra reclamação constante dentro da educação, inclusive nós até constatamos, que existem muitos cargos dentro da secretaria que são desenvolvidos por pedagogos que poderiam ser técnicos, e esses pedagogos estão lá na ponta. Não é que a pessoa para desenvolver a função não precise, mas ali poderia ser um técnico e o professor, o pedagogo, está em sala de aula. Se isso acontece, por que ainda acontece faltando professor em sala de aula? Eu vou ficar lhe devendo essa resposta, porque eu não tenho conhecimento, digamos assim, dessa situação. Mas a grande parte da estrutura que é atendida na Secretaria de Educação, eu acredito que sejam de técnicos. Alguns, pode até ser, eu até acredito que alguns professores estão em funções técnicas na Secretaria de Educação, porque estão licenciados, inclusive por saúde, digamos, estar impossibilitados de frequentar a sala de aula. Eu sei porque eu tenho um caso, inclusive, com a minha irmã. A minha irmã tem um problema sério de varizes, tem um problema, eu não lembro agora, não quero nem expor, mas ela não tem condição médica de ficar na sala de aula. Então, para não ficar encostada, ela está desenvolvendo uma atividade administrativa dentro da Secretaria de Educação. Essa é a informação que eu posso dar, mas eu posso conferir essa situação para lhe responder depois. Você me disse ontem que estava lá no posto de saúde do Camping Clube. Nós mostramos aqui uma conversa, tem aqui, Guilherme, do ex-vereador Ivanildo do Camping Clube, em que ele dizia que estaria sofrendo perseguição por parte da prefeitura, né? Legal. Você me desculpe, mas a minha opinião, você não deu atenção até a população do Camping Clube merece. Se existe aí dentro da prefeitura determinação contra mim, tudo bem, mas a população não pode pagar por isso. Ele alega que pagou até dezembro do ano passado o aluguel pode tirar, Guilherme, só para o Pedrinho saber do tema. Pagou, inclusive, aluguel para que não fosse fechado, que seria fechado. O Ivanildo é um colaborador. Isso. Em meio às denúncias de aluguéis superfaturados, que foi comprovado. Tanto que a prefeitura vai economizar R$100 mil depois de uma denúncia feita pelo jornal Sinop Agora, de prédios fechados, de aluguéis superfaturados, uma denúncia verídica que se comprovou na CPI dos aluguéis da Câmara Municipal. O que foi feito para resolver e, acima de tudo, se de fato tem alguma perseguição ao Camping Clube? Não, muito pelo contrário. O Ivanildo está seguido na prefeitura. Nesses dias todos, inclusive, ele chegou para o prefeito e reclamou ao prefeito, sabe? E o prefeito chamou todo mundo e falou, resolva a situação. Acontece que o prédio que estava sendo pago lá, que ele inicialmente começou a pagar, pagou uma boa temporada, a hora que ele disse que o município tinha que arcar com isso, o prédio precisava de reformas. Quem faz esse laudo de vistoria são os engenheiros do Prodiurbis. E o Prodiurbis condenou as instalações do prédio. Ou o proprietário fizesse a melhoria no prédio, senão o sistema lá de contratos não autorizaria e nem o parecer jurídico dava constitucionalidade e legalidade para contratar aquele prédio para funcionar uma unidade de saúde. E essa situação ficou, não para mudar a posição jurídica da prefeitura, na verdade para que tanto a prefeitura quanto a Secretaria de Saúde e o proprietário melhorasse as condições, porque as condições, embora lá já funcionava a unidade de saúde, mas quem pagava isso era o Ivanildo, né?
Quando foi passar para a prefeitura, uma das exigências da lei é que o prédio, para ser contratado no aluguel, como é esse caso, tinha que estar nas plenas condições. E o Prodiurbis, de forma correta, dava posições contrárias, que o prédio não estava bom para funcionar. Então, até que se chegou no consenso de fazer uma reforma lá, me parece que quem ajudou em especial foi a Secretaria de Saúde, atendeu os requisitos. É uma pena que isso demorou e muito, contra a vontade, inclusive do prefeito. Se resolveu essa situação e me parece que na semana passada se assinou o contrato, tanto que eu fui pedir uma atenção lá do setor de tributação para que o proprietário do imóvel tivesse a certidão negativa, que ele já não queria pagar, ele já tinha pago 2 vezes essa certidão negativa e a coisa não dava, ele perdia o prazo, né? Eu falei, não, conversei com o pessoal da tributação, liberaram sem o custo, porque é uma obra, é uma ação da prefeitura e você conseguiu o laudo, graças... Camping Clube não perde posto de saúde. Não perde posto de saúde, não. Falando sobre a questão... Aliás, isso nunca passou pela cabeça e quando se chegava numa situação dessa, o prefeito virava palmeirense. Que bom. De corintiano que ele é. Palmeirense é bom. Pedrinho, falando sobre a CPI dos aluguéis, já estamos falando de aluguel. Você foi presidente da Câmara, vereador, vice-prefeito, hoje secretário de governo. Não ficou esquisito para a prefeitura e para a Câmara Municipal ter 2 ex-secretários em uma CPI? Um secretário, inclusive, que pediu dispensa de laudos, outro que era secretário de administração, que é o que faz os contratos, participando de uma CPI dos aluguéis que tinha como objetivo fiscalizar o Poder Executivo, né? Não acredito que o prefeito saiba da metade dos prédios alugados, até porque ele tem mais o que fazer do que saber do prédio que a Secretaria de Governo precisa para alugar. Afinal, você está lá com uma autonomia. Mas, enfim, não ficou um pouco desajeitado, saia justa, para tentar achar uma palavra mais correta, ter 2 ex-secretários da base aliada do prefeito participando de uma CPI que tinha 5 membros? Você sabe que na minha concepção... E não é anticonstitucional, inclusive? Eu vou te dar uma posição do que diz o regimento interno da Câmara de Vereadores, que acho que passou desapercebido praticamente até o final. Que gera um desconforto lá na prefeitura, claro que gera um desconforto. Parece que o prefeito que mandou colocar os 2. Se foi, eu não sei. A questão mas, de vai lá e faz virar pizza. A questão de sempre reputar o prefeito a responsabilidade de qualquer ato negativo digamos assim, é faltar com a verdade. Você não consegue, é uma estrutura muito grande. O prefeito não sabe como é que foi feito o aluguel, como é que se contratou, que avaliações foram feitas, que empresas participaram dessas avaliações. E são empresas idôneas da cidade de Sinop, né? Se teve o dedo de alguém, não tem, é impossível saber. A preocupação do prefeito que nessa situação, como todas as outras, se seguiu aquilo que rege a legislação. O que o prefeito vai mexer com o aluguel? O prefeito tem que se preocupar com outras coisas muito mais importantes. Imagina qualquer aluguelzinho, inclusive desses que aparecerem aí, a cabeça do prefeito é desse tamanho. Mas eu vou te dar uma informação, como eu te falei, de uma maneira ou outra gera um desconforto, sim, tanto ao prefeito como toda a prefeitura em si. Eu acho que secretário denunciado não poderia participar, nem votar, queria que apenas fazer parte da defesa, e a legislação é muito clara. Vereador denunciante não pode participar da comissão processante. Está na legislação da Câmara lá. Inclusive, acho que teve denúncia aí que envolveu 5 ou 6 vereadores, nenhum deles poderia participar. Mas eu acho que o objetivo era mostrar uma realidade denunciada, bem ou mal, eu acho que acendeu uma luz, digamos, vermelha em toda a situação, de que é importante que se fiscalize, é importante que se denuncie, é importante que se clame para que se busque a verdade. Porque a gente está lá para isso, para trabalhar bem, e a determinação do Juarez. Você conhece o Juarez há muito tempo. Que essa situação seja de forma clara e transparente. Agora, se alguém errou, ele que arque com as responsabilidades dele. Falando nisso, foi comprovado que alguns aluguéis
comprovado por essa CPI, como você disse, já viciada e errada pelo próprio regimento interno. 5 não poderiam participar e participaram. Mas vamos lá. Isso nós falamos aqui sempre no jornal Sinop Agora, criticamos veementemente porque entendíamos que era tanto que o cidadão levava a pizza lá, constrangedor para um vereador, você que foi representante daquela casa de leis tão importante, é constrangedor uma situação como essa. Agora, foi comprovado irregularidades, tanto que diminuiu 100 mil reais por mês, não é muita coisa, 1.200.000, as creches que estão paradas, a placa de recursos para a obra é 1.200.000 reais. Quer dizer, em 4 anos, vamos colocar que dá 4 creches, e resolveria pelo menos em parte a questão da falta de vagas em creche. O prefeito até disse isso num discurso quando vereador ainda, sobre a questão da importância de investir em educação. O problema já foi causado, o prejuízo aos cofres públicos já houve. O que a prefeitura vai fazer para punir? Porque alguém levou vantagem, não foi o contribuinte, ele só está pagando essa conta. Se levou vantagem de má fé ou sem má fé, se foi com dolo ou sem dolo, não importa. Mas o que a prefeitura a partir de agora vai fazer ou está fazendo para de fato punir e ressarcir os cofres públicos? Bem, eu quero dizer o seguinte, em cima de determinados laudos, em especial de uma empresa de Sorriso, que houve uma extrema discordância com as empresas imobiliárias de Sinop, nós entendemos que não houve superfaturamento. Quem sabe uma valorização acima do que era do preço de mercado na época. Tá? Tudo aquilo que a CPI colocou no papel, o prefeito disse que ia determinar, e já está fazendo com que a prefeitura determine, que a prefeitura executa. O relatório da CPI está servindo inclusive de parâmetro dentro da prefeitura, depois dessa situação, até para que se alerte e que não se pegue somente avaliações do mercado imobiliário de Sinop. O prefeito determinou que o Prodiurbis, com seus engenheiros, é que façam as avaliações, buscando mais transparência e mais clareza. Certamente, na comprovação de irregularidade cometida por algum servidor, já está sendo encaminhado para, quando a prefeitura receber esse relatório, eu não posso informar se já recebeu ou não, será motivo de sindicância. E aquilo que eu falei anteriormente, o prefeito terminou, eu convidei para vir aqui para fazer a coisa certa. Se não a fez, arque com as consequências com isso. Então, eu acredito que nos próximos dias nós deveremos ter a abertura de uma sindicância para apurar as responsabilidades e, consequentemente, se houver prejuízo ao erário, o responsável tem que ser, consequentemente, responsabilizado por isso. É importante que se diga que essa situação também está no Ministério Público. Pedrinho, falando ainda sobre saúde, inúmeras, como nós falamos do esporte e do erro que foi manter um secretário por mais tempo, e não estou pedindo a cabeça de ninguém, não tem intenção, não quero vaga de ninguém, estou feliz aqui. O Turra não seria nem prudente de minha parte chegar aqui e falar, o Turra não serviu. O Turra foi muito importante, sabe? Sim. Como eu às vezes, eu cometo erro crasso dentro da Secretaria de Governo, e a gente que já, como você fala aí, a gente já é avô na política aqui em Sinop, a gente comete alguns erros de vez em quando. Mas a intenção de fazer, na verdade, a coisa correta, né? Agilizar. E às vezes na agilização você pisa no tomate. Falando sobre saúde ainda, postos de saúde foram inaugurados e estão fechados por falta de médico. Farmácias regionais não têm medicamentos básicos. Eu mostrei aqui do hospital, da UPA, que falta médico. Esses dias faltou óleo de combustível no motor, que não é nenhum absurdo, até porque não é todo dia que acaba energia em Sinop, mas não pode acontecer. Placa dizendo medicamentos básicos que faltam à unidade de pronto atendimento de Sinop. O inchamento na UPA por conta de falta de médicos nos PSFs. O bate-boca do secretário de saúde com servidores públicos, inclusive na mídia. Tem servidor que é problema, E é verdade, tem servidor que é problema, e às vezes tem secretário que também é problema. Que é problema. O fulano fez isso lá no motor propositalmente, inclusive acusando, penso que se tem uma acusação grave como essa, tem que ter sindicância e outras coisas mais. Por que a saúde
não está como, não vou nem criticar, dizer que está ruim, mas por que ela não está como deveria estar? Por que falta tanto médico? Por que tantos postos estão fechados? E por que a população, quando o assunto é a saúde, se nós abrimos o telefone e falar ao vivo, de cada 10, 15 vai falar que não está satisfeito como deveria? E por que parece que o trem não... Inclusive essa questão dos principais contratos com irregularidades de 85% está dentro da Secretaria de Saúde. O que está acontecendo e o que está sendo feito? Ou está tudo normal, ou é desse jeito mesma coisa? Que contratos você está falando que estão Os errados? contratos dos aluguéis, que foram apontados com irregularidades, salvo engano foram 5 ou 6, um é da educação e 5 são da saúde. Veja o seguinte, nós passamos 2 anos na prefeitura... Dos 56 contratos. Nós passamos 2 anos na Prefeitura de Sinop impedidos de contratar, porque estávamos na situação do limite prudencial. Porque, aliás, o próprio governo do Estado está vivendo isso, né, que precisa contratar, mas não pode porque atingiu o limite. E não é por excesso de gente, é que as conquistas trabalhistas, os servidores, todo mês elas vão aumentando. Quer dizer, você está demitindo, mas está crescendo, né? Não é que o cara fala assim, o governo do Estado está inchando a máquina, a Prefeitura está... Não é nada disso. Na verdade, nós ficamos 2 anos com a impossibilidade de contratar. Por isso que se fazia os testes seletivos, tanto na educação e principalmente na área da saúde. Acontece que o governo federal demorou muito para repassar os mais de 4 bilhões de reais das novas unidades de saúde e que o município bancou com recurso próprio. Você está bancando aquilo que era do governo federal e que foi devolvido já, felizmente, há mais de 60 dias, a prefeitura teve que usar esse recurso então, para essa alternativa. Os postos de saúde, os novos que estão sendo inaugurados desde o final do ano passado, me parece que tem 4 ou 5 ainda que no máximo em 60 dias vão estar funcionando, a gente até acredita que antes estejam funcionando, porque nós estávamos com o problema do limite prudencial. A situação da UPA, por que encheu de gente na UPA? Porque o Hospital Regional de Sinop estava com deficiência de profissionais no atendimento, estava com problema inclusive de greve, que inclusive vocês divulgaram aqui. Então, quando um regional ele não tem uma estrutura para atender, consequentemente a pessoa ela cai para a próxima unidade de saúde que foi para a UPA. E como eu estava falando, na questão das unidades de saúde, a prefeitura está contratando mais profissionais de forma terceirizada para atender na UPA, porque os servidores, boa parte que estão na UPA, eles estão sendo distribuídos para as novas unidades de saúde, as novas UBSs, que realmente ficaram em praticamente 1 ano construídas e não foram ocupadas. É uma verdade isso, não me constrange isso. Por quê? Mas nós estávamos impossibilitados de contratar porque o limite prudencial impedia a contratação dessas pessoas para ocupar isso. Quem já está na UPA e é funcionário de carreira tem todo o conhecimento da questão da saúde básica, que essa é a responsabilidade do município, e pode ir para o posto de saúde. Há algum que não aceite isso? Sim, tem alguns que não aceitam, mas é uma posição que é preciso fazer. Esses técnicos e competentes, eles realmente têm condições de atender nas unidades de saúde, porque o atendimento de responsabilidade do município é a saúde básica. E esses profissionais de carreira da prefeitura, eles são aptos para isso. Pedro, eu teria muitas coisas para perguntar aqui. Mas agora que eu já vi a primeira vez, eu volto. Agora, 13 horas e 2 minutos, se eu continuar, o Bispo Universal briga você briga da mesmo. Mundial do Poder de Deus, briga comigo. Briga mesmo. E é importante que ele esteja aqui. Pedro, eu quero agradecer a sua participação. Aguardo o teu convite e tem muito muitas obrigado perguntas de novo aqui. por ter me convidado. Não, Sinop agora, vamos marcar para o quanto antes vir aqui. Temos outros assuntos, creches e tantas outras coisas. O pessoal está perguntando, Guarda Municipal Armada, se vai acontecer, se não vai acontecer. Tem muitas perguntas, mas eu acho que, por um primeiro momento, algumas dúvidas foram sanadas e nós esperamos e torcemos aqui do Sinop agora que o Executivo Municipal acerte nas suas ações, porque Sinop não tem dono. Sinop é de todos nós, né? Isso que nós esperamos que aconteça, que quando ele termine o seu mandato, deixe um legado como todos os outros prefeitos deixaram, como você como vereador, como vice-prefeito, e que nós possamos ter uma Sinop cada vez mais próspera. Muitas coisas estão bem, e nós temos dito aqui, mas muitas coisas precisam avançar e muito, e nós temos cobrado também. E nós estamos lá e não nos importamos com a questão da cobrança,
E é isso que você faz, cobra aqui, pede aqui, se eu entender que for verdadeiro eu concordo, se não eu discordo em cima de dados e informações, mas vamos continuar avançando sim. Agradeço o convite, ainda bem que você acabou de me lembrar, senão eu tinha pisado no tomate contigo, mas na próxima oportunidade certamente vamos trazer mais informações, a gente se converse mais, não seja nessa correria que está o gigante do norte. Estamos resolvendo em máximo 3, 4 dias a situação do bombeiros no aeroporto, vamos deixar um brinco lá. Essa era uma pergunta que eu era obrigado a fazer, porque corre o risco, inclusive, de ser fechado o bombeiro do aeroporto, que foi a denúncia exclusiva do Sinop agora. É o seguinte, está resolvendo. Não vão perder o aeroporto. Não, realmente, o convênio venceu dia 2 de junho. Tá? Não foi pedida a renovação dele. Foi uma falha interna da prefeitura. E nós detectamos há poucos dias atrás, estamos resolvendo. A condição dos bombeiros estava insalubre, segundo ele. Não, estava ruim. Estava ruim sim, entendeu? Tanto que estamos reformando tudo lá. Vai ficar bacana. Vai ficar eu vou lá. Muito bom. Posso ir lá? Deve. A partir de que dia? Já estão trabalhando. Hoje o pessoal está trabalhando lá. Se quiser à tarde, dar um toque que eu possa até ir junto para dizer o que a gente está fazendo. Né? Mas a relação de prefeitura e bombeiro, ela sempre vai estar acima de qualquer disputa, qualquer intriga. Até porque as pessoas que estão aqui, tanto do bombeiro quanto da prefeitura, né, seja que lado estão, certamente vão ficar sempre brigando para o melhor dessa cidade. Que essa cidade, a população e nós, inclusive, merecemos cada vez sempre coisas melhores. Né? Com certeza. Galera, um abraço. Um abraço. O Jornal Sinop agora vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 11 horas. Conversei aqui com Pedro Serafini, secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Sinop. Falamos sobre vários assuntos e numa próxima oportunidade falaremos sobre mais assuntos. Quem sabe que um dia eu vou trazer o prefeito de Juarez quando ele tiver um tempinho na agenda. Pois é, né?